E aqui também tem uma coisa interessante, pastor, que Paulo estava lá preso a um soldado. Só que o soldado tinha que revezar, ele deixava um turno, ia outro, e outro, e outro, né? Então, alguém até comentou assim, na verdade, quem estava preso era o soldado ao Paulo, porque eles tinham que ficar ouvindo o Paulo o dia inteiro, depois trocava de soldado, vinha outro para ouvir o Paulo, e daqui a pouco ele diz assim, a guarda pretoriana, que é essa guarda especial, começou a se converter. Olá pessoal, estamos aqui então nessa série maravilhosa, é mais um podcast que é um estudo bíblico na verdade. Nós estamos dialogando com o pastor Ronaldo Guedes, falando sobre esse tema maravilhoso que é Atos da Igreja dos Apóstolos. É baseado no livro de Atos, como você já conhece, e estamos agora no último capítulo desse livro tão importante da Bíblia, é o único livro histórico do Novo Testamento, que vale a pena você ler, estudar, meditar. E o pastor Ronaldo Guedes vai nos ajudar. Pastor, bem-vindo, viu? Amém, obrigado. Precisamos aí uns comentários, umas explicações, uns detalhes, Amém. Porque com certeza nós temos muita gente interessada em aprender com as lições que nós vamos ver aqui no capítulo 28 do livro dos Atos Apóstolos, que é o último capítulo do livro. Amém. Então é isso aí. Para quem está acompanhando, né, o podcast, no episódio passado nós começamos a falar da viagem do apóstolo Paulo a Roma, né? Lembrando então, ele apelou a César, né? Então o governador ali da Cesareia envia Paulo a Roma. Nesse percurso acontece o naufrágio. E uma vez que o navio foi destruído, mas conforme era a promessa de Deus, as pessoas que estavam no navio foram salvos e eles terminaram chegando numa ilha chamada Malta, né? Uma ilha que está ali no mar Mediterrâneo. E vou ler aqui, pastor, o verso 2. O verso 2 diz assim: os bárbaros trataram-nos, né? Os habitantes ali da ilha de Malta, trataram-nos com singular humanidade, né? Então, Lucas relata. Então, Lucas está presente. É interessante, né, pastor? Porque Lucas passou por tudo isso, passou pelo naufrágio, né? Que companheiro, né? Passou pelo naufrágio, está aqui em Malta. E o texto vai dizer aqui o seguinte, que os habitantes ali da ilha trataram-nos com singular humanidade porque, acendendo uma fogueira, acolheram-nos a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Então era inverno, ou próximo do inverno. Verso 3. Tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora, uma cobra, fugindo do calor, prendeu-se-lhe a mão. Olha que situação, mais essa situação aqui o apóstolo Paulo viveu, né? E aí o texto diz no verso 4, quando os bárbaros viram a víbora pendente da mão dele, disseram uns aos outros, certamente este homem é assassino, porque salvo do mar, a justiça não o deixa viver, né, pastor? Então, os habitantes da ilha, eles pensaram, esse homem quase morreu no naufrágio, agora ele mal chega aqui na ilha e uma víbora o pica, né, se prende ali na mão de Paulo, então eles acham que Paulo vai morrer, né? Eles até falam aqui no verso 4, né, certamente esse homem é assassino, não é possível, se livrou de uma quase morte e agora vai morrer. Porque salvo do mar a justiça, e é interessante que na tradução que a gente está usando aqui, a palavra justiça está com J maiúsculo, né? Como querendo dizer, é uma justiça, algo maior, algo divino, não vai deixar ele viver, né? Mas, pastor, verso 5, porém ele, sacudindo o réptil no fogo, não sofreu mal nenhum. A expectativa deles é que ele morresse logo, né? Porque eles conheciam aquele tipo de cobra, era muito venenosa, né? Eles conheciam bem, porque eles já tinham visto talvez outras pessoas que foram mordidas ou picadas por aquele tipo de cobra. Mas eles esperavam que ele viesse a inchar ou a cair morto de repente.
Mas depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudando de parecer, diziam ser ele um Deus. O pessoal muda de opinião rapidamente, né? Muito volúvel, né? Graças a Deus, né? Ele ia morrer porque a justiça não deixa viver. Então ele não morreu porque você pode lembrar da gente de Marcos 16, não é isso, pastor? Isso. A promessa de Jesus maravilhosa, né? Das várias promessas que quando você está pregando o evangelho, vai pregar o evangelho a toda criatura, os sinais serão os que crerem, né? Se beber alguma coisa mortífera, não fará um mal algum, pegarão em serpentes, olha só. Exatamente. Aqui foi aí, está dentro do contexto, né? Sim, exatamente. É um milagre. Não tem como a gente ler esse texto e não lembrar desse versículo que o pastor Misael acabou de citar. Para quem quiser ler depois, está em Marcos capítulo 16, versículos 17 e 18. Né? Diz aqui, pegarão em serpentes. Né? E se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, ficarão curados. Então o Senhor dá um livramento aqui para o apóstolo Paulo. Muito bom. Olha, ali perto já também havia um sítio pertencente ao homem principal da ilha, chamado Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. Aconteceu achar-se enfermo de disenteria, ardendo em febre, o pai de Públio. Paulo foi visitá-lo e orando impôs-lhe as mãos e o curou. Quer dizer, tinha acontecido um milagre da cobra que tinha mordido, não tinha acontecido nada, e agora ele foi lá e curou o pai do principal da ilha. À vista deste acontecimento, os demais enfermos da ilha vieram e foram curados. Olha, afinal, a fila do milagre, né, pastor? A fila do milagre. A fila da bênção, os quais nos distinguiram com muitas honrarias, e tendo nós de prosseguir viagem, nos puseram a bordo tudo o que era necessário. Olha que bênção. Paulo então sai dali com muita honra, ó, muitas honrarias. Certamente Paulo evangelizou essas pessoas, né? Falou, deixou uma igreja de Jesus, lá, né? Testemunhou, deve ter deixado uma igreja ali, porque eles ficaram 3 meses ali, né? O verso 11 vai dizer que eles vão embarcar ao cabo de 3 meses. Então, nesses 3 meses, Paulo aproveitou para evangelizar aquelas pessoas e muito provavelmente plantar uma igreja ali, né? E quando o verso 10 diz aí, tendo nós de prosseguir viagem, nos puseram a bordo tudo que era necessário. Então, eles foram muito bem recebidos, né? E aí o verso 11, pastor, vai dizer aqui, ao cabo de 3 meses, embarcamos num navio alexandrino que invernara na ilha, ali na ilha de Malta, e tinha por emblema Dióscuros. Tocando em Siracusa, ficamos ali 3 dias. Donde bordejando chegamos a Régio. No dia seguinte, tendo soprado vento sul, em 2 dias chegamos a Puteoli, onde achamos alguns irmãos. Olha o que o pastor falou no episódio passado, né? Em todo lugar que eles chegavam tinha um grupo de crentes, né? Então, eles chegaram a essa localidade, onde havia alguns irmãos que nos rogaram ficássemos com eles 7 dias. E foi assim que nos dirigimos a Roma, né? Tendo ali os irmãos ouvido notícias nossas, ali em Roma, vieram ao nosso encontro até a praça de Ápio e as 3 vendas. Vendo-os Paulo e dando por isso graças a Deus, sentiu-se mais animado. Então aqui, pastor, também é interessante, né? Que se cumpre a promessa do Senhor de que Paulo chegaria a Roma. Se cumpre também um sonho de Paulo, porque Paulo ele tinha o desejo de conhecer Roma, né? E é interessante a gente pensar aqui que Roma, essa cidade, né? Então, tipo assim, finalmente ele chega a Roma, né? Porque Roma é a capital do Império Romano. Tá? Então, Paulo chega a Roma aqui, né? O propósito de Deus se cumpre, né? De que ele fosse a Roma, e ele também cumpre um sonho que era chegar na capital do Império Romano. Muito bom. Até quando ele escreve, antes desse episódio, alguns anos antes, ele escreve a carta aos Romanos. Exatamente. Nós temos aqui na Bíblia. Isso. Lá no capítulo 1 está dizendo assim, eu tenho desejo de ver vocês, desejo do meu coração, a gente compartilhar uns dons. Então, ele já falava aos romanos, né, os irmãos de Roma, eu quero ver vocês, eu preciso estar com vocês. E aconteceu, né? Exatamente. Que bênção. É isso aí. E diz que ele ficou preso, né? Mas, assim, com uma certa liberdade. E foi permitido a Paulo morar por sua conta,
tendo em sua companhia o soldado que o guardava. Você pode morar por conta, em algum lugarzinho, só que vai ter um soldado com você lá. É a prisão domiciliar, né? Prisão domiciliar, tá. Então, mas com um soldado dentro, né? Sim, o soldado estava lá. E aqui também tem uma coisa interessante, pastor, que Paulo estava lá preso a um soldado. Só que o soldado tinha que revezar, ele estava um turno, ia outro, e outro, né? Então, alguém até comentou assim, na verdade, quem estava preso era o soldado ao Paulo, porque eles tinham que ficar ouvindo o Paulo o dia inteiro, depois trocava de soldado, vinha outro para ouvir o Paulo, e daqui a pouco ele diz assim, a guarda pretoriana, que é essa guarda especial, começou a se converter. Tanto que numa das cartas ele manda a saudação assim, a guarda pretoriana vos saúda, né? Os da Itália vos saúdam. E esses aqui foram os discípulos de Paulo, né? Os da guarda pretoriana. Alguns deles, né? Pelo menos ele menciona que se converteram ao Senhor. Então, Deus provendo todas as coisas, inclusive na prisão dele, ele vai fazer discípulos. Exatamente. Então, em Roma, ele vai ficar preso em prisão domiciliar, ele pôde aqui alugar uma casa, né? E, como o pastor falou, sempre com um soldado ali vigiando ele, mas ele tinha uma certa liberdade. Ele não estava preso numa prisão, numa masmorra, ele estava numa casa, em prisão domiciliar, e ele tinha então essa liberdade. E ele usou esse tempo, pastor, para escrever várias cartas também, né? É interessante a gente pensar isso, né? Porque, quer dizer, Deus permitiu que ele ficasse preso, mas ele não ficou inativo, ele estava produtivo. Mesmo em prisão domiciliar, ele está produzindo, ele está escrevendo várias cartas, né? Penso que foi até plano de Deus que ele ficasse preso para ele poder escrever as cartas que vão depois ser, né, instruções para nós, para a igreja de todos os tempos, cartas que estão aqui no Novo Testamento. E também, por estar em prisão domiciliar, ele podia receber pessoas na sua casa. Então ele usa esse espaço para ensinar, para evangelizar, né? E nesse propósito, então, o verso 17 vai dizer aqui, 3 dias depois, né, é muito interessante, porque Paulo não perdia tempo, né, pastor? Chegou em Roma, a capital do Império, ele não foi fazer uma viagem turística, não, né? 3 dias depois ele já estava aqui, ó, ele diz aqui, ele convocou os principais dos judeus, né? Então ele convoca. Quem são esses judeus aqui? Em Roma, havia judeus convertidos ao cristianismo, mas esses judeus que ele chama aqui são os judeus que não tinham ainda se convertido, né? Ou seja, não tinham reconhecido Jesus como o Cristo, como o Messias, né? Então, o texto diz aqui que ele convocou os principais dos judeus e quando se reuniram, lhes disse, varões irmãos, nada havendo feito contra o povo ou contra os costumes paternos, contudo, vim preso desde Jerusalém, entregue nas mãos dos romanos, os quais, havendo-me interrogado, quiseram soltar-me sobre a preliminar de não haver em mim nenhum crime passível de morte. Diante da oposição dos judeus, senti-me compelido a apelar para César, não tendo eu, porém, nada de que acusar minha nação. Foi por isto que vos chamei, para vos ver e falar, porque é pela esperança de Israel que estou preso com esta cadeia. Então eles lhe disseram, nós não recebemos da Judéia nenhuma carta que te dissesse respeito. Também não veio qualquer dos irmãos que nos anunciasse ou dissesse de ti mal algum. Contudo, gostaríamos de ouvir o que pensas, porque na verdade é corrente a respeito desta seita que por toda parte ela é impugnada. Então, na verdade, Paulo reúne ali os judeus e ele fala, olha, eu fui acusado pelos judeus, né, lá de Jerusalém tal, e por esse motivo eu vim parar aqui. E os judeus de Roma falam para ele, olha, a gente não recebeu nenhuma notificação, nenhuma carta, né? Mas eles demonstram aqui para Paulo que eles tinham desejo de ouvir a Paulo, pastor, em relação a
a fé, né, que Paulo tinha. Eles chamavam de seita, né? Eles falam aqui no verso 22, gostaríamos de ouvir o que pensas, porque na verdade é corrente a respeito desta seita, né, que era o cristianismo, no caso, que não é uma seita para nós, né, era uma seita para eles, que por toda parte é impugnado. Então, aí depois, pastor, no verso 23, eles vão marcar um dia, né, para conversar com Paulo. Então, não foi nesse primeiro encontro, eles marcam um dia específico para que Paulo possa fazer para eles, né, uma explicação da fé que ele tinha em Jesus. Então, pastor, muitas vezes nós queremos assim, mostrar o evangelho para as pessoas em 5 minutos, 10 minutos, né, poucas palavras, mas não é possível, né? Até, às vezes a pessoa está tão preparada que só leva um versículo, faz o apelo, mas não era o caso aqui. Então, diz assim que ele vai explicando para eles assim, então, desde amanhã até a tarde, olha, bem explicado. Um dia todo, né? Um dia todo. Ele fez uma exposição em testemunho do reino de Deus, procurando persuadi-los a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés, como pelos profetas, quer dizer, mostrando exaustivamente textos que eles conheciam muito bem da lei de Moisés e dos profetas. Houve alguns que ficaram persuadidos pelo que ele dizia, outros, porém, continuaram incrédulos. É interessante como é o coração humano, que mistério, né, pastor? Eles ouvem a mesma palavra, uns creem, outros não creem. Uns ficaram persuadidos, uns ficaram incrédulos. Não dá para explicar esse mistério, mas é assim que acontece quando você prega o evangelho para as pessoas. Alguns vão aceitar, outros vão rejeitar, né, pastor? Exatamente. O fato, né, gente, é que é o seguinte, todos os seres humanos têm que dar uma resposta, né, pastor? Alguma resposta vai ter que dar, né? Alguns creem, outros não creem, né? Que nós possamos sempre estar entre os que creem, né? Mas, aí o verso 25 vai dizer aqui, o verso 25 diz assim, e havendo discordância entre eles, então sempre meio que terminava assim, né? Isso, quando Paulo ia pelas cidades do Império Romano pregando, quando ele sempre começava a pregar nas sinagogas, geralmente era assim que terminava também. Uns acreditavam, outros não acreditavam, e aí dava, né, um tumulto ali, porque os que não acreditavam terminavam perseguindo Paulo, e os que tinham acreditado, enfim. Então aqui, mais ou menos acontece a mesma coisa, verso 25, havendo discordância entre eles, despediram-se, dizendo Paulo essas palavras. Só que Paulo ele é bem enfático aqui também, né? Quando eles se despedem de Paulo, né, principalmente para aqueles que não haviam acreditado, o que Paulo diz? Bem falou o Espírito Santo a vossos pais por intermédio do profeta Isaías quando disse. Então ele vai citar agora o profeta Isaías, no capítulo 6 do profeta Isaías, do verso 9 ao 10, que diz o seguinte, então, vai a este povo e dize-lhe, de ouvido ouvireis e não entendereis, vendo vereis e não percebereis, porquanto o coração deste povo se tornou endurecido, com os ouvidos ouviram tardiamente e fecharam os olhos, para que jamais vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos, para que não entendam com o coração e se convertam e por mim sejam curados. Agora volta Paulo a falar, verso 28. Tomai, pois, conhecimento de que esta salvação de Deus foi enviada aos gentios, e eles a ouvirão, né? Ou seja, é o padrão. Ele fala aos judeus. Quando os judeus não querem, ele fala, essa mensagem que vocês estão rejeitando, ela também foi enviada aos gentios, e eles vão ouvir essa mensagem, né? E aí, geralmente, quando Paulo citava os gentios, mesmo nos discursos dele, né, assim aconteceu quando ele foi preso em Jerusalém, em outros momentos, quando ele falava dos gentios, que a palavra ia chegar aos gentios, né, acontecia o que está aqui no verso 29. Ditas estas palavras, partiram os judeus, tendo entre si grande contenda, né? Então sempre acontecia esse problema aqui. Paulo, ele fala uma coisa assim muito forte, que era chocante, mas tinha que falar, né, pastor, para fechar, sim, né, porque sim, não podia deixar o pessoal sair dali discordando como se fosse a coisa natural. Falei, não, isso aí já está predito, que vocês seriam duros mesmo, e alguns realmente colocando aqui, vão até ouvir, mas não vão entender, vão ver, mas não vão, né, os olhos estão fechados, os ouvidos ouvirão, né, e os olhos fechados, não. Então é assim que
infelizmente, era boa parte dos judeus, ok? Agora, Paulo deixava eles mais chocados, falando assim, bom, já que vocês estão aceitando, nós vamos para os gentios. Isso aí ia mexer muito com eles, porque eles achavam que a salvação prometida do Antigo Testamento, lá da lei dos profetas, era só para eles, né? E agora Paulo, não, os outros vão receber. Como de fato, é assim que acontecia. Até aqui, como você já disse, o versículo 29, dita essas palavras, partiram os judeus, tendo entre si, quer dizer, entre os próprios judeus, grande contenda, saiu brigando. Tá? Viu, pastor, você já esteve também em Israel, mas agora, recentemente que eu estive lá, eu fiquei mais assim, ali, andando mais no meio do povo ali. Como os judeus brigam, eles são muito briguentos. Eles gritam o tempo todo com o outro, eles não têm paciência. O semáforo abre, você nem deu tempo de acelerar, o cara começa a buzinar. No ônibus grita com o cara que está do lado, xinga aqui. No restaurante, eles não sabem pedir, conversar, eles gritam com o outro, você pensa que está tudo brigando. Assim, até assusta a gente. Então, você vê, aqui já várias vezes, né? Os judeus mesmo, os que concordaram, os que discordaram, já saem brigando. É verdade. Havia grande contenda entre eles, né? E o Paulo ficava observando aquela contenda ali, cumprimento profético. É verdade, pastor. Então, pastor, e aí o verso 30 vai dizer pra gente, né? Por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa, que alugara, onde recebia todos que o procuravam. Então, como a gente falou, ele ficou em prisão domiciliar, ele teve a oportunidade de alugar uma casa e o que ele fez? Ele não podia sair de casa, mas ele podia receber as pessoas em casa, né? Então, por 2 anos, diz o texto aqui, ele recebia todos que o procuravam. E o que ele fazia? Verso 31, pregando o reino de Deus e com toda intrepidez e sem impedimento algum, o que ele fazia? Ensinava, né? Ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo ele fica preso ali, né, por esses 2 anos e ele aproveita esse tempo que ele está preso para evangelizar, para discipular pessoas, para provavelmente treinar líderes aqui, escrever cartas, né, escrever epístolas, mas a vida dele não termina aqui, né, pastor? Seria interessante até você dar uma pincelada aqui, porque o que acontece é que o Lucas escreve aqui e ele não faz a conclusão do livro, fica em aberto. Eu creio que isso aqui diz claramente assim, os atos dos apóstolos continuam, quer dizer, continuam até hoje, né? Deus usando, que até como você já comentou várias vezes, os atos do Espírito Santo, né? O Espírito Santo usando a igreja, e então não tem uma conclusão, não tem um fechamento, simplesmente para aqui dizendo, ó, Paulo ficou ali 2 anos, pregando, ponto, para por aqui, mas isso dá a entender que realmente o livro tem uma continuidade através de nós, através das nossas vidas, onde o Espírito Santo continua usando eu e você para a continuidade da obra de Deus aqui na Terra, ok? Pastor, vamos falar um pouquinho então, depois, é lógico, aqui nesse texto não vai falar, mas Paulo ele sai dessa prisão, não sai? Historicamente a gente sabe que saiu dali, né? Exatamente. O livro de Atos não relata pra gente, né? Como o pastor bem acabou de dizer, ele termina assim com aquele gostinho de quero mais, né? Mas para que nós continuemos escrevendo a história da igreja, né? E estamos fazendo isso até hoje. Mas o apóstolo Paulo, ele vai ser absolvido, né? Ele apela para o imperador romano, ele vai ser solto, ele vai ser absolvido, ele vai ser solto, ele fica algum tempo, então, exercendo o ministério dele. A gente não tem informações a respeito desse período, né, de ministério do apóstolo Paulo. Alguns comentaristas da Bíblia acreditam que nesse período ele pode ter inclusive ido à Espanha, né, porque também ele fala nas suas epístolas que ele tinha desejo de ir até a Espanha. Alguns comentaristas da Bíblia acreditam que ele possa ter, nesse período que ele fica solto, ele possa ter ido até a Espanha, mas depois, né, na época do imperador Nero, né, ele vai ser preso e martirizado, né? Não só ele, como o apóstolo Pedro também. Pedro e Paulo, eles vão ser presos nessa época em que o Nero, o imperador romano Nero, ele impõe uma perseguição aos cristãos, né? Então, como Paulo e Pedro eram dos principais líderes da igreja, eles são presos, né? Aí Paulo vai ficar preso um período em Roma, né? É nesse período que Paulo está preso em Roma, na segunda vez, né, que ele é preso em Roma. Aí ele já não está numa casa, já não é mais uma prisão domiciliar, ele fica mesmo
numa prisão, num cárcere, e é desse cárcere que ele vai escrever a sua última epístola, que é a segunda carta de Paulo a Timóteo, né? Então, depois, se alguém tiver interesse, leia a segunda carta de Paulo a Timóteo, entendendo que é a última carta que Paulo está escrevendo poucos dias antes, poucos meses antes da sua morte, né? Tanto que ele fala lá que está oferecendo a vida dele, né, em libação, né? Ele fala, ó, a coroa da justiça está reservada. Então ele tem consciência que ele está chegando ao final ali da sua vida e ele escreve essa última epístola, né? E depois, de fato, Paulo vai morrer, vai ser martirizado, né? Por amor à obra de Deus, à causa do Senhor Jesus Cristo, né? E assim encerra-se aí a jornada de um dos principais personagens da Bíblia, né? E assim, do ponto de vista da história da igreja, né? Depois do Senhor Jesus, eu acho que a gente poderia dizer que é o principal personagem ali da igreja primitiva, né? E lembrando também, quando ele fala a Timóteo, ele coloca algo interessante que quantos de nós poderá dizer isso no final da vida, né? Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Então, assim, alguém que tem a consciência de missão cumprida, do combate, da carreira que lhe foi confiada, como diz em Atos 20, 24, e ter guardado a fé, nunca perdeu a fé. E que nós possamos, todos nós, perseverar, tanto no combate, não desanimar, a carreira, da missão e guardando a fé. É uma grande lição de vida do apóstolo Paulo que ele passa aqui. Eu creio que é o desejo de Deus para todos nós, na verdade. Amém. Se o pastor me permite, eu vou ler esse texto aqui, acho que é interessante para a gente encerrar, né? Já que a gente está chegando no final dessa temporada, né? Dos Atos da Igreja dos Apóstolos. Então, nessa última carta de Paulo, né? Nas últimas linhas que ele escreve, ele diz assim, na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículos 6 a 8. Ele diz assim: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Então, quando Paulo é preso na primeira vez, ele tem esperança de sair. Aqui ele já sabe que, né, ele já tem consciência que ele vai ser martirizado, né? E aí então, ele diz aqui, o tempo da minha partida é chegado. Aí o verso 7, que o pastor Misael citou há pouco, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Verso 8, já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda, né? Então que possamos também amar a vinda do Senhor, né, pastor? E porque também dessa forma receberemos a coroa da justiça. E só passando a palavra para o pastor aqui, é muito interessante a gente pensar no seguinte: o apóstolo Paulo construiu um legado maravilhoso. Nós estamos aqui 2000 anos depois da morte dele, falando da vida do apóstolo Paulo, da vida missionária, do ministério que Deus deu ao apóstolo Paulo, né? Que grande legado, que vida entregue, que vida, né, assim, realmente colocada à disposição do reino de Deus, que grande legado o apóstolo Paulo deixou, né? E nós também, né, pastor? Nós também, de alguma forma, estamos construindo um legado, né? Qual é o legado que estamos construindo, né? Quando nós formos embora, o que as pessoas poderão falar a nosso respeito, né? Então, vamos pensar sobre isso, vamos refletir sobre isso aí, em nome de Jesus. Que bênção, você que nos acompanhou até agora, com certeza aprendeu bastante, mas você pode rever, você pode assistir novamente, compartilhe os vídeos. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para você receber as notificações quando ver postagens. Olha, nós estamos fazendo isso aqui com todo amor, com todo carinho e com muita humildade também, porque quem somos nós, né, para poder transmitir verdades tão profundas e revelações tão profundas que estão nesse contexto todo da vida de Paulo, dos apóstolos e daquela igreja maravilhosa que nós procuramos destacar aqui. Queremos agradecer ao pastor Ronaldo mais uma vez, né? Toda a equipe tem trabalhado conosco na produção, enfim, no acompanhamento, nas edições, esse vídeo para chegar até você. Também é trabalho de uma equipe maravilhosa que está conosco. E desde já agradecemos a sua participação e o pastor Ronaldo, né?
Nós desejamos a todos os irmãos, todos os amigos que têm partilhado aqui, que sejam muito abençoados com essa palavra, sejam edificados, sejam abençoados mesmo, como nós temos sido, né? Amém? Amém. Leia o livro de Atos, leia, sabe? Você vai gostar muito, porque além de ser uma história fascinante da vida dos apóstolos, são as lições de vida que nós aprendemos ali, como o Espírito Santo dirigiu. Então, assim nós encerramos aqui, agradecendo mais uma vez a todos, e que Deus te abençoe, em nome de Jesus.